Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre leis de Ohm, com foco em segunda lei de Ohm. Ok? A resistência elétrica é determinada pelas leis de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, a primeira diz assim, a resistência elétrica é constante e como ela é constante, um aumento da tensão elétrica num condutor com resistência elétrica constante implica num aumento da corrente elétrica nesse condutor. Então, corrente elétrica e tensão elétrica são proporcionais, ok? A segunda lei diz o seguinte, como é que eu faço para que um condutor tenha uma certa resistência elétrica? Quais são os fatores que influenciam no valor da resistência elétrica? Tá? E aí, temos o seguinte, a resistência elétrica de um condutor elétrico diminui. Por que a gente está focando aqui em diminuir a resistência elétrica? Porque quando a gente aumenta a potência elétrica de um aparelho, a resistência elétrica tende a diminuir. Quando a gente diminui a potência, a resistência elétrica desse aparelho aumenta. Ou seja, um aparelho pode ser interpretado como um condutor. E quando a gente aumenta a resistência elétrica dele, a gente diminui a potência desse aparelho. Então, a resistência elétrica de um condutor elétrico diminui com a redução do comprimento desse condutor. Então, quando você pega um condutor, tá, e reduz o comprimento, a resistência elétrica dele tende a diminuir. Quando você aumenta a espessura desse condutor, tá? Então, a gente aumenta a espessura, esse condutor fica mais condutor ainda. E a resistência elétrica também diminui. Então, para deixar um material bem condutor, eu diminuo o comprimento dele e aumento a área dele, tá? Deixo ele achatadinho e grosso, ok? Ele vai conduzir melhor a corrente elétrica. Agora, o material, o tipo de material, que é formado esse condutor, também interfere na resistência elétrica. E ele é uma constante de proporção, chamado constante de resistividade. Tá? A resistividade do material vai também controlar esses fatores do comprimento e da área. Então, eu tenho a segunda lei de Ohm, que é o seguinte, a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento do condutor. Então, ela aumenta com o comprimento e diminui com o aumento da área do condutor. Então, se eu aumentar a área, reduz a resistência elétrica desse condutor, tá? E a constante de proporção é a resistividade. A resistividade é um fator global. Ela controla todos os fatores ali da geometria do material, ok? Então, olha só, para materiais iguais, da mesma resistividade, ou seja, o mesmo material, um material com uma área maior, mas mesmo no comprimento, tem uma resistência elétrica menor. Então aqui, por exemplo, dobrou-se a área. Então diminuiu a resistência elétrica pela metade, já que não mexeram no comprimento. Agora, se eu aumentar o comprimento o dobro, a resistência elétrica aumenta também o dobro, porque a resistência elétrica aumenta com o comprimento. Tudo bem? Já a resistividade, ela indica que tipo de material, quão esse material é condutor. Quanto menor a resistividade, mais condutor é o material. Veja que o material mais condutor aqui é a prata. Depois o cobre, o ouro, e o cobre é o mais usado na rede elétrica, gente? É o cobre, mas é também o fator abundância, é o que interfere nisso, E aí nós temos o menor, um pouco condutor, como todo mundo já conhece, a borracha. A borracha 10 elevado a 3, é um valor extremamente alto, perto de 10 elevado a menos 8, que é dezena de milhão menor do que 1 metro, do que 1. Uma coisa importante, a resistividade, a unidade é Ohm vezes metro, que pode ser interpretado como quantidade de ohms por metro de material. Tá? Gente, é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre as leis de Ohm, a resistência elétrica, focando em segunda lei de Ohm. Espero que vocês tenham gostado e até breve.